Então, vamos começar? Então, uma boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa reunião. Todos bem-vindos. E eu vou deixar a palavra em aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ou quem quiser falar como é que foi seu Natal, né? Já que estamos na última semana de 2023. Então, como é que a gente foi de Papai Noel, gente? Como é que foi? Tudo bem, reunião familiar, tudo bem. É, Aqui também foi muito boa. A família estava toda reunida, a graça de Deus, tudo em paz. Foi muito bom. foi muito bom. Ok. E aí, Helene, tudo bem, né? Tudo jóia? Eu passei aqui no sítio, né? Passei o Natal no sítio, mas só a minha esposa e eu mesmo, né? Ficamos lá, ficamos juntos aqui. Tá bom, então o nosso tema de hoje, ele é um tema sobre jogos de poder. Eu preparei aqui um material assim para passar para vocês, que é um material bem interessante e eu acho que pode elucidar algumas coisas aqui que a gente vive, né, no mundo condicionado, né? Nós temos um mundo, né, o mundo da vida, mas também temos um mundo condicionado. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Que é um tema assim que a gente vive praticamente o tempo todo, né? Então, eu vou passar aqui um material para vocês e eu vou deixar em aberto para perguntas, tá bom, gente? Tá? Então, é isso aqui. Então, tá aqui os nossos jogos de poder. Aqui. Ah, bom. Então, é nossa última reunião. É a reunião 10, né? É assim que a gente tá fazendo aqui, ok? Ah, mas eu gostaria de falar o seguinte, né? Que todo esse material que eu estou fazendo hoje com vocês, ele ele está baseado um pouquinho nos materiais do Master, né? Curso Master, formação Master. Então, a formação Master, ela é uma formação que está baseada assim nas macrocompetências. Então, nós temos 7 macrocompetências. Então, o que que é uma macrocompetência? Né? Macrocompetência é uma competência que reúne várias subcompetências dentro de uma determinada energia. Então, nós temos a energia, né, do dimensionamento, que é uma macrocompetência, a energia da regulação, energia da interação, né, a macrocompetência da direção. E assim a gente tem as várias macrocompetências que acabam trabalhando as questões nossas do dia a dia. Mas essas macrocompetências, fazem parte, né, do direcional vida. Então, é aquilo que nos faz bem, é aquilo que nos ajuda, né, a caminhar bem no mundo. Então, a visão geral do Master, ele tem vários aspectos, né? Mas o ponto principal são as macrocompetências. Então, eu vou trabalhar os jogos de poder que fazem parte da macrocompetência de interação, tá? Então, a macrocompetência de interação, aliás, todas as macrocompetências, elas são abordadas sob um ponto de vista dos 3 campos mentais. Tá? Então, cada macrocompetência, ela tem a parte pessoal e tem a parte profissional e organizacional. Então, a macrocompetência número 3, tá? Ela é a macrocompetência da interação. Então, a necessidade que nós temos de interagir no mundo. Então, tem a interação pessoal nossa, mas tem a interação nós enquanto profissionais, enquanto organização também. E cada campo mental aqui, ele tem um eixo. Então, a macrocompetência de interação, ela tem, né, na parte, por exemplo, racional,
ela tem a visão compartilhada. Então, esse é o eixo, né? Visão compartilhada. Então, é importante, por exemplo, que numa empresa haja essa visão compartilhada. Por outro lado, no hemisfério direito, né, na parte emocional, na parte, né, mais profunda nossa, é a nossa capacidade de articulação, né, a nossa capacidade articuladora. Então, nós precisamos articular os nossos relacionamentos. E dentro da organização é muito importante ter equipes sinérgicas. Então, esse é a parte, digamos, operacional. Então, nós temos a parte racional, a parte emocional ou atitudinal e a parte também das equipes sinérgicas. Então, é a macrocompetência de interação, tá? Então, a visão compartilhada, ela fala assim, né, da importância da gente ter uma comunicação assertiva, né, com os colaboradores, com os fornecedores, com a sociedade, né? Uma empresa, ela precisa disso, um profissional precisa disso. Não adianta a gente ter só uma comunicação interna, não, precisa ter a comunicação interna, mas também com fornecedores, com a sociedade, com os nossos consumidores, etc., né? Então, a gente fala assim da comunicação verbal, muito importante, de termos uma referência para nos conduzir em grupos, tá? E aqui, quando a gente já fala de referências de trabalhar em grupos, nós já estamos falando um pouco da dinâmica, né, de grupos que podem ser sinérgicos ou podem ter jogos de poder. Mas a macrocompetência de interação, ela tem como resultante, né, o que a gente chama de sinergia. Sinergia e fluidez. Então, numa organização, precisa, digamos assim, ter uma resultante em que as coisas cooperam uma com a outra, geram sinergia e gera também o que a gente chama de fluidez, não é? Então, ter uma fluidez. As coisas precisam fluir. Então, a macrocompetência 3 ela é precedida pela macrocompetência 2 que é a macrocompetência de regulação. Então, a regulação ela vai ter como resultante ter um bom clima organizacional. Então, de um bom clima organizacional, vai surgir na macrocompetência 3 o que a gente chama de sinergia e fluidez. Mas a macrocompetência 2 ela tem como que a precede é a macrocompetência de dimensionamento, ou seja, as pessoas têm que se dimensionar. Eu preciso me dimensionar para a minha profissão, eu preciso me dimensionar para os meus relacionamentos enquanto profissional, a empresa precisa se dimensionar também. Então, a empresa que se dimensiona, ela é a empresa que tem pessoas motivadas, ou grupos motivados, ou equipes motivadas. Então, o primeiro ponto é ter equipes motivadas, né? Depois, na macrocompetência 2 significa nós termos clima organizacional adequado. E na macrocompetência 3 é gerar sinergia e fluidez. Então, as coisas precisam fluir adequadamente. Mas isso já vem, né, das macrocompetências anteriores. Então, a capacidade, por exemplo, de termos equipes sinérgicas, ela é algo assim bastante importante. E as equipes sinérgicas, elas deixam de ser sinérgicas no momento em que existem jogos de poder, né? Então, essas coisas acabam se misturando, né? Tanto a sinergia quanto o jogo de poder. Então, eu falaria assim que as equipes sinérgicas, elas dependem muito da comunicação social que a empresa tem, da comunicação dos fatos, ou seja, a empresa precisa ser coerente, aquilo que ela fala, aquilo que ela prega, aquilo que está na missão da empresa, precisa realmente acontecer. Então, a gente chama isso de comunicação factual, né? Então, a capacidade de gerar tensores harmônicos, né? Campos de energia harmônicos internos, né? De ter uma liderança servidora, uma liderança educadora, ter uma condução por focos, né? Então, as equipes sinérgicas
são conduzidas através de focos relacionais. Então, no sistema ISO, a gente tem 3 grandes focos relacionais, né? Que é a postura condutora, que é a presença, o segundo, né? O aqui e agora, viver o agora, e a terceira, que é a comunicação real. Agora, aqui na parte, digamos assim, que dá um fecho aqui, né? Nessa macrocompetência 3, a gente vai falar de relacionamentos cooperativos, né, de termos uma boa comunicação não verbal, né? A empresa, ela também se comunica pelos fatos, né? E isso é também uma comunicação não verbal. Uma empresa que tem interação, ela acaba tendo, digamos, um respeito à diversidade de gerações, né? As gerações X, Y, Z, né? Algumas gerações de baby boomers ainda que existem, né? Eu faço parte delas, e algumas pessoas aqui do grupo também, mas também já tem a geração alfa, né? Que é a geração das crianças que nasceram de 2010 em diante, né? Então, a empresa que tem uma sinergia, né? Ela precisa também saber envolver as pessoas, né? Criar uma envolvência, ter uma capacidade criativa, né? Saber de conciliar as divergências, ter uma sabedoria de acolhimento. Então, tudo isso faz parte do processo de interação, né? Então, a interação ela tem os aspectos racionais, os aspectos emocionais ou atitudinais e também as questões práticas, né? São as equipes sinérgicas. E o que que precisa superar? Precisa superar os jogos de poder, tá? Para ter sinergia, precisa superar os jogos de poder. Então, essa aqui é uma visão geral que eu estou passando, né, de uma das macrocompetências, né? Eu acabei trazendo aqui alguma coisa sobre visão compartilhada, né? Eu achei muito bonito aqui um dizer de uma pessoa, Gustavo Gitti. O Gustavo Gitti ele falou um pouco sobre visão compartilhada, ele falou sobre posturas de liderança. Eu achei assim, muito interessante a forma como ele coloca, né? Ele coloca da seguinte forma, né? Que não pense que o líder de alta performance é aquele que se destaca ou que possui mais competências, né? Não é isso, né? O bom líder é aquele que vê potencialidade nos outros, né? E age para que suas habilidades encontrem espaço no grupo e se desenvolvam. Olha que legal. Então, o bom líder, ele encontra, ele busca, né, as habilidades de cada um e ele vai abrindo espaços, né, para cada um no grupo, na equipe, né? Então, o que que ele faz? Ele une o melhor de um com o melhor do outro. Então, em que você é melhor, ele também une aquilo que é melhor no outro, né? E ele vai fazendo um processo sinérgico, né? Então ele sabe como fazer todos sonharem, né? E conectarem seus know-hows, né? A um projeto significativo. Então, quando a gente fala de projeto significativo, a gente fala assim, né? De que na empresa, as pessoas elas devem estar em consonância, precisam estar vivendo, né? A empresa como um todo, né? Então, porque são as pessoas que geram a empresa. Então, a empresa é uma grande, uma grande mistura de pessoas aonde precisa ter, né, finalidades em comum, né? Então, o líder de alta performance, ele não usa da retórica, né? Então, ele, em vez de retórica, ele está falando, sua arte é outra. Ele é o mestre da escuta, né? E aqui ele fala assim que as pessoas não servem ao líder. As pessoas não servem ao líder, mas as pessoas elas servem ao sonho em comum e aos projetos derivados. Olha que coisa maravilhosa assim, né? Então, para que isso aconteça, né, o líder não é aquele que faz, pois ele sabe que sempre vai ter alguém que faça melhor, né? Ele também não manda fazer, ele apenas abre espaço. Então, a sinergia e fluidez, ele tem esses aspectos de como que o líder age com as pessoas,
né? E essa visão aqui compartilhada, eu achei fantástica, achei maravilhosa, assim, porque ele vem ao encontro, né, das pessoas na empresa. Eu achei assim, muito, muito interessante isso aqui, tá ok? Eu me dei também ao trabalho de procurar um pouquinho sobre as gerações, né, porque a gente fala das percepções, assim, do respeito às gerações. Então, fui lá no chat GPT, né, e fui lá procurar alguma coisa sobre as gerações. Então, ele fala assim, da geração X, né? A geração X é aquela de 1960 a 1980, né? Pessoas que nasceram nessa fase de idade, né? Nessa faixa do tempo, né? 1960 a 1980, tá? Depois vem a geração Y. Então, a geração Y são os millennials, né? É o pessoal que nasceu no início de 80 até metade dos anos 90. Então, é um pessoal assim que já teve um acesso direto à parte da informática, da internet, né? Então, são pessoas mais adaptáveis, mais colaborativas, né? Eu também fui atrás disso aí, a geração Z, né? São as pessoas a partir da década de 90, né? Até metade de 90 até início dos anos 2010, né? Então, essa geração Z. Então, é uma outra geração, ela já pensa diferente, age diferente, né? E a geração alfa ainda não está trabalhando, né? É uma geração que nasceu a partir do ano 2010. Né? Então, esse material está aqui à disposição de vocês, eu não vou me delongar muito nisso, tá? Mas eu achei bastante interessante, porque isso faz parte do processo de sinergia, o respeito às várias gerações, né, que fazem parte. Aí eu tive a curiosidade também de procurar a questão das crianças, né? Hoje em dia se fala muito das crianças índigo, isso a partir de 70 já se falava das crianças índigo, né? Eu fui pesquisar um pouquinho isso é mais uma curiosidade, né? O chat GPT está aí para isso, né? Então existem as crianças índigo, né? As crianças cristal, né? As crianças arco-íris, as crianças diamante, né? E assim vai, crianças híbridas e crianças da nova terra, né? Então, são várias gerações de crianças, né, que começaram a surgir a partir de 1970 e estão sendo crianças que estão bastante adiantadas, né, em relação de evolução espiritual. Então, tá vindo gente bem mais evoluída para a Terra do que quando a gente chegou, né? Mas então tudo bem. Aí eu gostaria de entrar um pouquinho na questão das polaridades, né? Quando a gente fala de polaridades, a gente já está falando, né, de entendimento de forças internas que existem em grupos ou em equipes, né? Então, quando você entende e você coordena as forças internas de um grupo ou equipe, né, a gente pode criar sinergia. Então, a sinergia, né, ela existe a partir da coordenação das forças internas que acontecem nas equipes, né, que são o que a gente chama de polaridades. Então, são polos, né, de força que existem, que podem cooperar entre si ou que podem gerar também jogos de poder, né? Então, a sinergia, ela ela, ela minimiza os jogos de poder, né? E a gente pode construir, então, equipes comprometidas, equipes que geram bons resultados e assim vai, né? Então, a gente precisa, né? Nós precisamos saber lidar com as várias polaridades que existem nos grupos, tá? E aí, por falar em polaridades, eu gostaria já de trazer a polaridade oficial, né? Então, o que é uma polaridade oficial? É um polo de força. É uma polaridade que existe nas empresas, nas organizações, ou nas equipes, ou nas diferentes equipes, ou nos agrupamentos, né, humanos. Existem sempre as forças que a gente chama de forças oficiais, ou que a gente fala assim,
né? É a força organizadora. Né? Toda empresa, toda organização, toda equipe precisa ter uma força organizadora. Então, uma força organizadora, uma coordenação, né? Precisa ter uma condução, precisa ter uma direção. E, geralmente, essas pessoas que ocupam esses cargos, eles detêm uma certa autoridade frente ao seu cargo, né? Por exemplo, um gerente, um líder, ele tem uma autoridade, né, de organizar, de dar direção, de congregar as pessoas, né, de coordenar as forças, inclusive internas, né? Então a gente chama isso de polaridade oficial, ou a gente poderia chamar isso de próton, né? Polaridade oficial, é a polaridade positiva. Mas existe também a polaridade negativa e a polaridade neutra. Então, a polaridade oficial, ela é a força da organização. Isso normalmente é 20% das pessoas de um grupo, tá? E nós teríamos aí uma outra polaridade, que é a polaridade negativa. Não é negativo no sentido negativo, não, é uma polaridade negativa, né? Assim, o elétron, por exemplo, é uma polaridade negativa. Então, nós teríamos o próton como sendo, né, uma polaridade positiva, o neutro, o elétron como uma polaridade negativa. Aí falaríamos assim, que a polaridade, uma polaridade que caracteriza isso, é a questão da proposição. Então, você sempre vai encontrar pessoas num grupo que são propositoras. Elas recebem as coisas lá da coordenação, mas elas olham aquilo e elas acham que aquilo não está muito bem, aquilo não está muito legal. Então, a pessoa, ou as pessoas, ou essas polaridades, elas propõem mudanças, propõem melhorias, tá? Então, são as pessoas que gostariam realmente de cooperar, não no sentido da organização, mas no sentido da proposição. Então, é uma força propositora. Toda empresa precisa ter uma força propositora, uma força que gera transformação, né? Porque quando as coisas são colocadas, existe uma tendência de entrar na inércia, né? Os processos da oficialidade. Mas os propositores, eles são aqueles que geram transformação, que geram questionamento, são pessoas que querem criar, né? Então, é uma força, uma polaridade também, né, que existe em grupo. Então, são 5% mais ou menos das pessoas que participam de um grupo, elas são pessoas, né, que estão no movimento natural, né? E a outra polaridade, a terceira polaridade, é o que a gente chama de polaridade oscilante, né? Então, é a força cooperadora. Então, uma empresa, por exemplo, tem uma polaridade oficial de condução, uma polaridade de transformação, de questionamento, e uma polaridade cooperadora. É o pessoal que está trabalhando, que está conciliando, que faz parte, que articula, que negocia, que está junto do processo, e a grande massa, né? A grande massa de pessoas dentro de uma equipe, ela é oscilante. Então, são os cooperadores, estão lá, estão trabalhando, estão conciliando. É a turma do deixa disso, sabe? Então, eles querem que as coisas caminhem bem, que as coisas sejam bem negociadas, ajudam nas negociações, ajudam nas articulações, tá? E quando essas forças elas são cooperativas, uma coopera com a outra, a gente fala assim que isso aqui gera sinergia, sabe? Então, essas forças, elas se somam, né? E essas forças, elas são maiores do que a soma da individualidade de cada uma delas. Então, existe sinergia. Então, existe esse ganho sinérgico, existe uma cooperatividade. Então, quem está na condução escuta aqueles que querem propor, aqueles que querem cooperar, que cooperam, estão juntos, e um vai ajudando o outro, vai ajudando o outro e vai ajudando o outro, né? No município também, por exemplo, no município você também encontra, por exemplo, órgãos,
né? Ou então cargos públicos que são mais cargos oficiais, né? Por exemplo, uma prefeitura, ela é, digamos assim, oficialidade, né, no município. Mas, às vezes, né, tem outras forças no grupo, a força da igreja, a força do padre, do bispo, a força do delegado, a força do juiz, né? Que são pessoas que podem propor coisas para a prefeitura, podem trazer uma boa sinergia para o município. Então, eles não têm muita guerra de poder dentro do município, né? Então, é um município que caminha bem, que tem uma cooperatividade entre eles e tudo ok, assim. Então, as coisas vão caminhando muito bem, tá? Mas isso aqui que eu estou falando é uma utopia, né? Essas polaridades, na realidade, elas não são tão cooperativas assim, porque, às vezes, né, vai ocorrer o que a gente chama, né, de jogos de poder. Então, por exemplo, o movimento oficial, aquele que conduz, ele, ele em algum momento ele pode fazer um jogo oficial. Então, ele gera um autoritarismo, né? Então, o jogo de poder digamos assim, eu mando aqui, você precisa me obedecer, né? Porque o comando aqui é meu, então eu imponho as minhas coisas, né? E se você não me obedecer, você vai para a rua, você vai receber uma suspensão, né? Ou então eu te compro pelo paternalismo, eu faço de conta que eu sou bonzinho com você, mas eu estou te manipulando inteiro, né? Para que você esteja sob o meu autoritarismo. Então, veja bem que existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade, isso é importante ter, né? Agora, autoritarismo, ele já é um rompimento das forças internas de um grupo, ou de um partido político, ou de todos os partidos políticos, né? Então, existem os partidos políticos, por exemplo, da oficialidade, ligados, né, à oficialidade, ao governo eleito, etc., mas eles podem se tornarem autoritários, né? Autoritários. Então, são impositores, são coercitivos, são repressores, né? Isso a gente está vendo muito no Brasil, né? A gente vê muito isso, tá? E aí você vai ver também, né, que quando existe um jogo autoritário, ou quando existe esse autoritarismo, essa imposição, aqueles que estavam no movimento da transformação, da proposição, do questionamento, eles também fazem o que a gente chamaria de jogo natural, né? Então, ao invés de eles fazerem movimento, eles fazem jogo. Então, quem faz o jogo. É aquele que está contestando tudo por contestar. Então, ele não tem mais proposição, mas ele contesta por definição. Eu sou do contra, né? Acontece, assim, muitas vezes, né, pessoas que são, por definição, do contra, né? Eles têm essa índole, assim, tá? Esses dias eu estava ministrando aí uma palestra aí aqui pelo Zoom também, aí uma pessoa entrou e falou, olha, eu sou do contra. Eu não sei o que vocês estão falando, mas eu sou contra. Falou já direto, assim, né? Então, são pessoas que quando fazem o jogo, eles gostam de obstruir, não deixar funcionar, né? Geram anarquia, né? Ficam insuflando um contra o outro, né? Geram divisão entre as pessoas para tomar o poder, né? Então, são cheios de jogos e artimanhas, né? Que é o jogo natural. Então, quando às vezes existe o jogo natural, então o movimento perde força, a sinergia perde força, tá? Então, isso é muito comum em algumas empresas, né? Você ter jogos dentro da empresa, né? Na empresa toda, ou entre a diretoria, ou dentro de uma equipe. Não importa aonde você vê, aonde se juntam pessoas, você vai ter essa divisão de polaridades, tá? Vai acontecer.
pequena equipe, por exemplo, numa família pode acontecer isso, né? Pode acontecer na família, né? Os pais, por exemplo, são oficiais, os filhos são naturais, os avós são oscilantes, né? São cooperadores, né? Mas às vezes os pais são muito autoritários, né? Aí os filhos se rebelam e são contestadores. E aí vocês sabem que eles vão para a droga, vão para isso como uma forma de contestar. Fala, Marcos Almeida, meu querido, pode falar. Marcos, então só para eu conseguir juntar as ideias aqui. Tá. Eu posso compreender que, por definição, jogos de poder é algo negativo, que tira a energia do processo como um todo. E a É, sinergia é é, quanto menos for influenciado pelos jogos de poder. isso. Tá, Nessa visão aqui, né? Então, ok. por exemplo, a sinergia é quando existe uma cooperatividade interna das diferentes polaridades, né? As polaridades sempre existem. Juntou gente, vai ter uma polaridade oficial, uma polaridade natural, uma polaridade Sim, oscilante, né? Por ok. exemplo, o padre, ele busca lá na sua congregação os festeiros lá de uma festa. Então, ali já juntou as pessoas, já um já começa a dizer, você faz isso, você faz aquilo, daí o outro quer propor diferente, não, porque eu vou vender os doces, você vai, né? Vai tendo uma sinergia ou pode ter um jogo. Então, vai acontecer as duas coisas. Vai acontecer tanto sinergia, tanto quanto jogos. Então, para onde pende né, a balança? Você vai ter mais jogos ou mais sinergia, tá? Então, por exemplo, tem empresas, por exemplo, familiares, aonde existe um jogo de poder muito bravo na família, né? Porque tem o primo, o tio e contra não sei quem, e tem aquele jogo de poder dentro da família, né? Que se vai para a empresa e aquilo começa a minar toda a empresa. Então a empresa perde produtividade, ela perde, né, a cooperação, ela perde a sinergia, etc., né? E os oscilantes nesse processo aqui, eles são oportunistas. Então, quando a pessoa ela se torna oportunista, ela se alia ora ao jogador natural ou ao jogador oficial. Então, ela faz o jogo do oportunismo. Então, ela fica barganhando. Olha, se tu me der mais um aumento, eu vou te ajudar aqui, você a mandar nos outros, né? Mais ou menos isso, né? Então, eles são os puxa-sacos, os aduladores, ou as pessoas que se omitem de qualquer jeito, não cooperam com nada, né? Então, eles vão pela conveniência, mas eles fazem um jogo da aliança, né? Aliança ao natural ou aliança ao oficial, segundo as suas conveniências. Porque a grande massa são os oscilantes. Então, para onde vai pender o fiel da balança é mais para o oficial se ele tiver mais poder, ou vai mais para o natural se ele tiver mais poder. Tá ok? Então, por exemplo, numa eleição, é a massa do povo, né? Que de uma certa forma é oscilante e ele vai começar a votar naquele que tem maior poder sobre os oscilantes, que pode ser o partido de oposição ou o partido da oficialidade, né? Que são por jogos, né? E de jogos de influência, tá? Então, é assim que a gente tem essa visão. E você vai ver isso escancaradamente em todas as organizações, em todas as empresas, aonde você for, você vai ver jogos e vai ver movimentos, tá? Então, esse é um ponto básico assim que eu gostaria de trazer, né? Porque jogos e movimentos eles estão sempre presentes e nos atazanando, né? Agora, todos nós, em algum momento, temos uma postura mais oficial, em algum momento, no mesmo grupo, a gente pode ser mais natural, mais propositor, ou em algum outro momento a gente pode ser mais oscilante, cooperador,
né? Então, a gente tem as três forças dentro da gente. Geralmente, uma é mais preponderante que a outra. Normalmente, por exemplo, filhos mais velhos, né, de uma família, eles normalmente têm esse jeito mais mandão, né, mais oficial de ser, tá? Então, são aqueles que nasceram primeiro, que tiveram todas as benesses do poder, gostam de mandar nos mais novos, né? Então, eles aprendem a se tornarem mais oficiais. Daí, na vida adulta, eles sempre vão buscar, né, estar nessa oficialidade. O contrário com os filhos mais novos. Os filhos mais novos, eles precisam lutar contra aqueles que estão na frente para poder chegar também, né, lá no pai e na mãe. Então, eles são contestadores. Então, aonde eles vão, eles já querem mudar, querem contestar, e às vezes já são do contra por definição. Porque aprenderam lá na infância. Lá na infância, dentre 3 a 5 anos por aí, é quando se forma as nossas tendências grupais, de acordo com a minha posição na família, né? E os filhos do meio, eles são às vezes mais oscilantes, tendem a mais para a oscilância, são mais cooperadores, são mais conciliadores, né? Então, em famílias maiores, normalmente as disputas de poder, elas são entre os mais velhos e os mais novos, né? Onde às vezes tem jogos de poder. É uma tendência, mas não estou dizendo que isso é uma regra geral. Isso é uma tendência, é uma forma que a gente tem de entender que nós montamos as nossas formas de lidar em grupo a partir da nossa infância, né? Então, isso é um dado assim bem interessante, assim. Mas tem momentos em que você, num grupo, você está mais oficial, em outro grupo mais natural, né? Então, por exemplo, a pessoa é mais oficial no trabalho, né? Em casa ele é mais oscilante, quem manda é a mulher, vamos supor, né? Então ele está lá, ou ele faz um jogo de poder contra a mulher porque ele é do contra. Aí tem o jogo entre marido e mulher para ver quem ganha. Então, é aquele que manda e aquele que quer derrubar quem está no poder. Então, você pode ver um jogo de poder, às vezes, entre marido e mulher. Isso pode acontecer. Então, quando as coisas não são bem trabalhadas, não são bem entendidas, então você pode perceber, né, esses movimentos ou jogos, né, nas famílias, né? Agora passou Natal, então as famílias se reuniram, né? Mas também você pôde ver que, de repente, uma nora já não gosta da outra nora, que já não sei o quê, que já está aliada com outro cunhado, que não sei o quê. Então, você vai começar a ver que esses jogos, às vezes, são muito sutis, né? E, às vezes, são muito explícitos. Então, no chão de fábrica, eles são muito explícitos, né? Agora, nos altos cargos hierárquicos, os jogos são muito dissimulados, são muito dissimulados, né? Você precisa ter um olho clínico para ver os jogos que acontecem, né? Porque você fala uma coisa, você promete outra coisa, mas as atitudes mostram, que não é o que você fala, né? Então, existem os jogos de poder, em que você tende a prejudicar alguém, ou pretende dar força para alguém, né? Então, esses são os jogos que acontecem. Então, a gente pode chamar jogos de aliança. Então, às vezes, as pessoas se aliam a outros para se fortalecer contra um terceiro. Também vai acontecer, tá? Se você pegar um partido político, dentro do partido político você vai ver uma ala oficial, uma ala natural e uma ala oscilante, por exemplo. Isso pode acontecer. E dentro de cada ala, novamente, a mesma subdivisão. Pode acontecer, né? Então, nós temos hoje em dia, né, um partido político que está governando o país, né? Então, ele tem a oficialidade, mas ele tem vários outros partidos aliados, mas que são muito naturais, eles são muito de esquerda radical, vamos colocar assim. Então, são jogador para realmente ser muito, muito, muito do contra, muito radical, né? Então, existe isso também.
né? Então, são ideologias que estão colocadas dentro das pessoas que geram, então, toda a nossa dinâmica de política e politicagem, né? Então, eu diria assim que no Brasil nós temos mais politicagem do que política, embora nós tenhamos que ser políticos. É importante que a gente tenha uma política, uma posição política, que a gente tenha uma política, mas a politicagem seria o jogo, né? O jogo que se estabelece. Só que esses processos são muitas vezes inconscientes. A pessoa não sabe que está fazendo o jogo, né? A pessoa ela não tem a mínima ideia que está fazendo um jogo, ou oscilante, ou oficial, ou natural. Ela não tem essa percepção. Então, ela acha que tá fazendo bem para para sua equipe, né? Ou para sua empresa. A pessoa entra na empresa, já começa a fazer um jogo, já começa a querer derrubar o diretor, já começa aí, já começa aquilo. E para ele é uma definição. Não, a vida é assim. Eu quero melhorar a empresa, eu tenho que derrubar esse diretor daqui. Então ele começa com o jogo. Então isso às vezes são mecanismos inconscientes, né, dentro das pessoas, né, que estão montados dentro das pessoas, né? Então às vezes um jogo de poder, muitas vezes ele é um jogo também financeiro. Quero ter um poder sobre os outros pelo meu poder financeiro. Eu manipulo as outras pessoas, né? Então às vezes é um poder financeiro, tá? Então, esses jogos, eles estão presentes o tempo todo. A gente precisa ver, começar a limpar o joio do trigo, tá? Nós precisamos agora começar a ter mais movimentos dentro da empresa por uma conscientização. Então, existe uma conscientização, eu começo a fazer mais movimentos e abdico dos jogos. Agora, os jogos não são ruins e maus e feios. A gente não pode ter essa visão assim, certo, errado, bom e mal, né? Às vezes, assim, nos contextos, às vezes a gente precisa fazer um jogo, mas às vezes você faz um jogo para acabar com o jogo também, né? Então a gente sabe que está fazendo o jogo, mas você está ali para acabar com aquilo, né? Então não é uma coisa ruim. E então a gente precisa ter uma consciência clara dos preços que a gente vai pagar pelos jogos que a gente está fazendo, tá? Então esses são percepções assim que nós precisamos ter. Então eu estive uma vez assim dando um exemplo. Eu estive uma vez ministrando um curso no Tribunal de Justiça e eu estava trabalhando, né, com as lideranças do Tribunal de Justiça, né, no corpo funcional. E eu comecei a lidar com isso aqui, né, com os jogos de poder, com as sinergias e tal. E ali tinha um baita jogo instalado lá dentro, né? Um baita jogo entre eles, né? E eu fui falando, e aí o chapéu foi servindo, né? As pessoas foram vendo que faziam jogos. Aí o diretor-geral, ele levantou e disse: Olha, gente, nós fazemos jogo aqui dentro, não fazemos? Tá aí, ó, olha o que o Marcos trouxe. Então, ele propôs assim: vamos nos pactuar aqui a não fazer mais jogos aqui dentro do tribunal? E o pessoal se levantou, fizeram uma roda entre eles, se pactuaram de evitar os jogos, e realmente aconteceu assim, uma diminuição drástica de jogos dentro do tribunal, e aquilo durou um bom tempo, alguns anos, até que as equipes foram renovadas, foram novas lideranças, aí os jogos voltaram de novo, porque não se deu continuidade a essa percepção, né, de jogos. Mas é possível, então, você eliminar muitos jogos, né, por você trazer uma confluência maior aos movimentos. Então, são movimentos e jogos, tá ok? Esse aqui era o que eu queria trazer para vocês, né? Existem também outros jogos, né? Eu não quero falar muito sobre isso agora, eu vou deixar isso em aberto para um outro momento, mas existem, por exemplo, os jogos de poder, né, que a gente falou agora. Então, são os jogos de dominação, né, ou de dependência, que é a aliança a alguém, eu dependo daquela pessoa,
né? Eu tenho a aliança, ou eu faço a competição, ou a dominação, ou a dependência, ou a competição. Tá? Então, é um dos três. Mas existe também, por exemplo, na sociedade, nas pessoas e nas famílias, os jogos de direito, né? Os jogos de direito são, assim, muito interessantes, né? Porque é quando a pessoa se faz de vítima, né? Então, a pessoa é vítima, eu sou vítima de você, você isso, você aquilo, né? A pessoa começa a achar um culpado. Então, eu busco um culpado, eu sou a vítima, ou eu sou inocente, né? Não, isso não é comigo, então eu dou uma de inocente, né? Então, isso acontece muito, assim, em famílias, né? A nora quer ter o mesmo direito que a outra nora teve. O irmão quer ter o mesmo direito porque o pai deu isso para o filho, porque não sei o quê. Então, você vai começar a ver jogos de direito, né? Jogos em que as pessoas querem se sobressair, né? Então, eu quero ter o direito disso, o direito daquilo. Então, as pessoas elas começam a sofrer em frente a isso, né? Quando você tem, por exemplo, divisões de, de terras ou divisões de partilhas, né, de heranças, alguma coisa assim, você vai começar a ver muito jogo de direito. Não, porque eu ganhei mais, você ganhou menos, ou eu quero mais que você, e você vai começar a ver os jogos de direito que são terríveis, né? Existem os jogos hierárquicos também, né? Que eu já falei um pouco sobre isso, mas os jogos de hierarquia é quando a pessoa ela quer ter ascendência, né? Então, eu quero ter uma ascendência social, eu quero ter uma ascendência de promoção na empresa, eu quero, né? Então, eu quero subir na hierarquia, né? E daí permanecer no feudo, né? Permanecer no feudo. Então, é um momento em que eu tenho a imposição, né? Pode ter imposição, pode ter conveniência e contestação ou contestação. Então, são os mecanismos que as pessoas têm. Ou impõe, ou é conveniente, ou faz contestação. Ou é vítima, inocente e culpado, ou tem dominação, dependência e competição, ou os jogos relacionais, né? Os jogos relacionais acontecem nas relações, né? Em que não se tem uma relação adequada com as pessoas, né? Então, as pessoas se acham donas dos outros. Então, eu quero ter posse em cima de alguém. Então, eu sou possessivo frente a uma pessoa, né? Ou então eu faço de conta que eu gosto de você, mas não gosto. Então, a gente dissimula muito as relações, né? Então, é um faz de conta. Ou então as relações são por rejeição, né? Eu rejeito você totalmente, né? Ou eu dissimulo, ou eu quero ser dono de você, né? Então, também existem jogos relacionais. Mas isso aqui são movimentos condicionados. Então, todos nós fomos condicionados, aprendemos isso, né? Isso não é da vida, isso é condicionamento mental. Então, é veneno na mente, tá? E isso gera, né, como resultante, esses jogos aí, eles geram muita ansiedade e depressão. Geralmente eles geram muita ansiedade no primeiro momento, né? As pessoas ficam muito ansiosas dentro desses jogos todos aí, e como elas não conseguem resolver, né, pela ansiedade, depois elas desistem e ficam deprimidas. Então é a depressão, né? Então a depressão e a ansiedade elas são dois aspectos da mesma moeda. Primeiro tem a ansiedade e depois vem a depressão, né? Então é isso, gente. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Principalmente aqui os jogos de poder, que é o que a gente mais conhece, né? Mas tem outros jogos também. E nós precisamos limpar isso um pouco da nossa mente, né? Cada um precisa ver que jogos que faz, né? Fazer um exame de consciência aí que a gente faz jogos, né? Todo mundo faz joguinhos. Não vem dar uma de inocente aqui, que você não é inocente. Você faz jogos, sim, né? Você não nem percebe os jogos, ou também percebe os jogos e faz isso conscientemente também, tá? Então, minha palestra era essa aí que eu queria trazer para vocês. Jogos e movimentos. Tá ok? Então é isso. Tarará.
Perguntas? Ô, Marcos, Fala. Ronaldo, é assim, eu vejo que conforme o tamanho da empresa, obviamente tem vários tipos de possibilidades, mas tem aquelas empresas que são menores, poucas pessoas, mas quem estabelece as regras de jogo, quem espera que as coisas aconteçam, naturalmente é o dono, a pessoa que está começando, a pessoa Sim, principal. sim, E, claro, tem que estabelecer as regras de jogo, tem que estabelecer os critérios. Isso é um jogo de poder, mas é um jogo de poder a partir de uma expectativa que tenha de cooperação e de colaboração. sim, Eu digo que não, ou talvez o estilo dele possa ser decodificado como sendo agressivo, manipulador. Aí é que começam as, talvez, dificuldades de relacionamento. sim. Perfeito. Eu falo isso porque eu vejo que a minha empresa, apesar de ser pequena, mas já houve muitos problemas, hoje menos, claro, mas Aham, já houve, sim, contestação, não, tem que ser do meu jeito, não fui contratada para isso aqui, não está na minha função. Mas é uma empresa pequena que existe, que se espera que a pessoa tenha colaboração. Nem sempre é o que acontece. Aí, então, a pergunta que vale um milhão. Eu sei que tem a ver com flexibilidade, tolerância, paciência, todo mundo faz jogos, como você disse. Mas aí entra um processo muito sutil, né? Agradar a todas as pessoas, nem sempre você vai agradar. Mas também, assim, você tem que estabelecer regras e esperar que as pessoas cumpram esses papéis. Aí entra uma série de outras variáveis, né? Mas nessas situações, você também passa por isso, você tem a sua empresa, passou por dificuldades também, como todo mundo. O que você sugere nesse sentido? Existe uma zona cinzenta, né, entre jogo e movimento. Mais um pouquinho já é jogo, um pouquinho menos já entra em movimento. Então, a gente pode dizer que existe uma zona limítrofe, sabe? Então, existe o que a gente chama de posturas focadas. Então, quando a pessoa tem posturas focadas, ela tem uma postura de condução, ela tem uma postura de viver o agora, ela tem uma postura de centramento, uma postura de delimitação, né? Então, os jogos de poder, né, vamos colocar esse quadro de jogos de poder, ele contém também toda a educação que a gente tem de relacionamentos e coisas boas que são da vida, né? Que são os aspectos positivos da vida. Mas nós temos também os condicionamentos que nós adquirimos e não percebemos que isso são condicionamentos ou venenos mentais. A gente se imbuiu disso e passa a atuar com os jogos sem perceber, né? Então, a questão é nós sermos limpos, ter uma clareza de intenção, gerarmos benefício aos outros, sermos prestadios de vida, sabermos gerar os climas adequados para aquilo que a gente precisa. Então, todos os aspectos que a gente estuda no ISOR, eles são os aspectos da vida, né? E nós temos os condicionamentos e precisamos saber lidar com isso, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Reinaldo. Tá ok assim? Tá ótimo assim, Marcos. Obrigado. Tá bom. Marcos Almeida, fala, querido. Marcos, eu estou aqui tentando botar a cabeça para pensar. Porque o que acontece? Quando a gente pensa nos jogos e nas forças existentes no grupo, eu posso, como líder, imaginar, e aí você trouxe na resposta anterior alguma coisa entre o jogo e a linha tênue entre o jogo e o movimento. Certo. Eu posso correr o risco de, como líder de uma equipe, provocar o jogo imaginando que eu estou provocando o movimento. E isso me parece que é um risco danado, porque isso pode fugir do meu Pode, controle. pode. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo e dos riscos que a gente está correndo, tá? Por isso que nós temos que ter um cultivo pessoal, né? Nós temos que ter, né, uma capacidade de ter bons relacionamentos, de ter boa interação, de termos uma capacidade de boa regulação, de sermos pessoas centradas, delimitadoras, termos uma negociação real, usar da comunicação não violenta, enfim, existe aquilo que a gente chama de direcional vida, né? Então, Hum. todos nós temos os aspectos da vida que são
os aspectos que nos geram isomorfismo, que me geram coerência. Então, eu tenho coerência na vida. Então, todo o sistema ISO, ele é para gerar coerência, né? Então, coerência também nas atividades grupais, entendendo as polaridades e gerando sinergia. Então, isso é da vida. Agora, não é da vida os jogos de poder onde as pessoas têm um vencedor e um vencido. Isso não é da vida, né? Legal. Mas existe esses Sim. processos e tem pessoas que são totalmente cegas, condicionadas e estão gerando grandes problemas na humanidade, né? Grandes problemas na humanidade, né? Às vezes, grandes Márcio, problemas da humanidade e pequenos problemas locais. locais, né? Locais, né? A gente, e isso está permeando a humanidade, sabe? Está permeando a humanidade. As guerras são feitas a partir disso. As guerras são feitas a partir disso. Então, você pode jogar isso para países, você pode jogar isso lá para o Vaticano. Eu tava lendo um artigo ontem, ou anteontem, aí, era um artigo sobre as guerras de poder dentro do Vaticano, né? Os cardeais lá, um é contra isso, um se aliou com o outro, outro quer derrubar o Papa, e não sei o quê. Existem lá movimentos para derrubar o Papa, sabe? É incrível, assim, entende? Né? Então, tá lá, os jogos estão lá. Sim. São condicionamentos. Não é da vida, né? Da vida é o entendimento, é a relação ganha-ganha, né? Uhum. É isso. Márcio Rocha, meu querido coronel oficial. Obrigado, Marcos. Valeu. É, eu estava aqui pensando no seguinte, né? É, a cultura, Marcos, né? A cultura organizacional, a cultura das sociedades, a cultura das comunidades, o clima, né? Sim, Vamos dizer, também vão impactar e muito, não é, Marcos? Penso eu, nessa questão dessa definição, dessa condução, desse fenômeno dos jogos de poder, né? sim, com certeza. Aí a gente poderia falar do inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo está presente, tá? Ele não é conhecido pelas pessoas, mas ele está atuando. Então, é um processo sutil, né, dentro do qual nós estamos inseridos e que direciona toda uma massa, né? Toda uma massa. Aí precisa da consciência, da conscientização. Precisamos ter conhecimento, conscientização. Senão a gente é levado pelo inconsciente coletivo, tá? Isso Então eu passa preciso. muito pelo autoconhecimento e o conhecimento da pessoa, né? Do ser Isso, humano. Enfim, é, conhecer isso que é o tema da nossa aula hoje, isso, e vai ajudar muito as pessoas a conduzir esse processo de é, jogo de poder, porque, como você disse, isso sempre vai existir, né? Agora essas culturas, por exemplo, organizações com culturas muito arraigadas, né? Eu venho, por exemplo, de uma corporação com cultura de mais de 200 anos. Então, quando você vai fazer a gestão desses processos aí, isso se torna muito mais difícil, né? sim. Está Organizações presente, muito né? grandes, com mais de Está 40 presente. mil pessoas, né? Está presente. Agora, dentro da área militar que você trabalhou, né? Tem que ter respeito à hierarquia, né? Mas esse respeito à hierarquia não significa que te dá o poder de fazer jogos de poder, né? Então, o poder pelo poder, ele é da vida. Mas o jogo de poder, não. Então, você pode estar na hierarquia, você tinha uma posição de comando lá, então você tem uma hierarquia e realmente as pessoas precisam seguir aquela hierarquia, porque é assim que funciona. Mas isso não significa que você faz jogos de poder.
É assim que é aquela história, né? É assim que a gente vai dizer assim que deveria funcionar. É, Né? As é, coisas, né? Nós aprendemos aqui que as coisas são como são, né? é, Não são como deveriam ser, é, como eu gostaria que é. fosse, ou como eu acho que é o certo, né? As coisas são como são, né? E muitas vezes, quando se está numa posição de mando, uma determinada organização, numa determinada sociedade, numa determinada comunidade, e você está naquele grupo dos 20%, né? Bem, É, você tem exatamente o condão de fazer com que as coisas aconteçam como você sim, gostaria que fosse, ou é, como mesmo que deveria ser, é, porque, porque o grupo dos 75%, né? Muitas sim. vezes motivado pelo movimento dos 5%, Isso, pode derrubar você. Né? pode. É aí que tá. Quem tem maior poder de influência sobre os 80%, adesão, né? Então ele derruba o que está na oficialidade. Porque o jogo de poder é sempre entre o natural e o oficial, não é oscilante. O oscilante é massa de manobra. Ele não determina, ele é manipulado por um e por outro. Então, quem tem maior poder de barganha sobre o oscilante, ele chama as pessoas. Então, a Isso é gente. terrível, né? É, incrível. Então, a gente fala assim, comprou, né? A pessoa compra o oscilante. Ele é barganhador enquanto jogo. Ele se vende. Ele é o em cima do muro, né? Mas ele se vende por 30 moedas, sabe? Ele vai e se vende. Então, esse é o jogo. E aí você derruba o oficial realmente, se a grande maioria tiver a favor do natural, do jogador Eu acho que natural. eu acho que quando as organizações, quando as comunidades, quando as sociedades, né, se descobrirem em termos dos jogos de poder em que elas estão envolvidas e elas decidirem buscar junto, de forma conjunta, né, essa exata sinergia aí, considerando os Sim. propósitos, né, a serem alcançados, a serem executados, enfim, eu acho que nós vamos ter um mundo melhor. Né? Vá. Nós precisamos atingir o centésimo macaco, né? A história do centésimo macaco é a massa crítica para que você possa mudar uma organização, mudar um país, mudar um estado, em que as pessoas vão aderir a uma nova energia, porque o que comanda não é a palavra, o que comanda é o sutil que governa o grosseiro. Então, é a energia, é o inconsciente coletivo, que é a energia que está lá. Ela comanda, né? Então, nós temos que ter um olho vivo para isso tudo. Por exemplo, se você está numa organização, você precisa ver os jogos que tem na organização, quem que está se aliando com quem, por quê, o jogo que está ali, e você precisa, às vezes, interferir nessa área. Às vezes, você tem que fazer um jogo também para desfazer o jogo. É preciso que seja criado uma consciência de transformação, de mudança no sentido de objetivos, propósitos positivados e bem definidos. Né? Sim. Porque muitas Ah, vezes se fica degladiando ali e não se sabe onde se quer chegar, qual é o objetivo daquilo, qual é a positividade daquilo. Né? é. A humanidade está assim, né? A humanidade tá É. lutando, 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 mas ninguém vai chegar a lugar algum. Bem fez o dirigente lá do Tribunal de Justiça. Levantou lá no meio da aula, olha só. Isso acontece aqui, vamos mudar essa história, pessoal. Vamos combinar? Ah, essa história eu não conheço. Aqui a Mas, Vilma falou do. na tua aula lá para o pessoal do Tribunal de Justiça. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá, Exatamente. tá.
Tá. É. Ali foi alguma coisa fantástica, assim, né, que aconteceu. Né? A Vilma perguntou aqui sobre o centésimo macaco. O centésimo macaco é assim, Vilma. Um minutinho, já vou chamar vocês aí. É assim, ó, isso foi uma experiência que foi feita sobre macacos lá no Japão. Então, se jogavam batatas doces para os macacos numa ilha e eles comiam a batata doce suja de areia, né? E aí, uma determinada macaquinha, um dia ela pegou a batata doce e lavou na água do mar. Tá? E aí, no dia seguinte, a mãe, o pai, o tio, os primos estavam também lavando, né, sua batata lá na água do mar e comendo limpo de areia, né? Então, aquilo foi se espalhando lá naquele grupo, até que 99 macacos faziam isso, menos o último, o centésimo não fazia. Era o mais durão, assim, eu não vou lavar minha batata doce, entendeu? É. E aí ele não aguentou o tranco, ele entrou no clima. Então, no dia que ele lavou o alimento dele, os outros macacos das outras ilhas que eram próximas também começaram a lavar. Então, isso é o que a gente chama de campo unificado, ou campo morfogenético. Uma informação aqui, de repente, ela passa para lá, e a informação está no campo. Então, você capta as informações do campo. É o campo morfogenético, campo unificado, tá? Entendi. Entendeu? Então é isso. Obrigada. Tá bom, de nada, de nada. Pode contar lá nos teus cursos, lá do centésimo macaco, que é uma boa. Gostei. Tá bom. Cláudio, fala, Cláudio. Essa questão aí dos jogos de poder, para mim, o que está por trás disso, em última instância, é uma falta de consciência da unidade, né? Tanto Sim, a nível individual, quanto a nível coletivo, nacional, quando as pessoas escolhem uma parte e esquecem o todo, sim, né? Quem escolhe uma parte acaba negando o todo, né? Então, isso é a fonte dos conflitos. Você quer claro. puxa a brasa para o seu lado e para conseguir isso você manipula, faz esses jogos de poder tudo, né? Sim, Seja na família, na organização, no país, na humanidade, né? E que sim, precisamos mesmo é um consciente coletivo ser maior que o inconsciente coletivo. Né? é, Uma minoria, um grupo de pessoas conscientes, né, vai gerar uma força maior que vai ultrapassar, né, sobrepujar essa é, inconsciência coletiva, é. né? Perfeito. É isso, né? Então a gente entra, por exemplo, a gente entra aqui no aspecto de cosmovisão. Qual é a cosmovisão das pessoas? Elas não têm cosmovisão de unidade. Eles têm cosmovisão dual. É eu aqui, você lá e nós vamos lutar. Essa é a cosmovisão. Não tem cosmovisão de uma consciência plena, universal, de não sei o quê. Não tem isso, né? Não tem, não tem. Então, isso é uma inconsciência. Por isso que as pessoas estão assim, perdidas dentro de um mundo onde está todo mundo lutando, um querendo ser melhor que o outro, e isso não vai levar a lugar algum. Ninguém chega a nenhum lugar, entendeu? Então a gente está correndo, 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 fazendo isso, fazendo aquilo, mas não se chega a lugar algum. Tá Então seria separado, muito ninguém chega em bom. lugar nenhum realmente. É, A gente consegue que somos todos ligados, ou nós vencemos todos juntos, ou fracassamos todos é, juntos. é. Não tem Mas vencedor e assim, derrotado. hoje em dia existem alguns movimentos assim, né, de consciência planetária. Estamos saindo da terceira dimensão, entrando para a quinta dimensão, né? Eu vejo assim que tem muitas pessoas conscientes hoje em dia. Quando eu comecei a ministrar cursos há 30 anos atrás, falar de desenvolvimento humano, de melhoria humana, ou de espiritualidade, alguma coisa assim, as pessoas riam na cara da gente, né? Mas hoje em dia não, já tem muita gente mais consciente, né? Eu vejo que aquilo que eu falava há muitos anos atrás, agora o pessoal também já está falando e está entrando nessa vibe, né? Então tem uma evolução.
Tem uma Ô, Marcos, evolução. a, Mas também tem uma involução de alguns, né? Também tem. a teoria dos fractais, né, explica muito isso, né, Marcos? Né? Sim. A lógica da parte, do todo, né? Todo mundo, É, né? No mesmo contexto, né? Porque, invariavelmente, como a gente falou, às vezes dentro de uma casa, dentro de uma família, as pessoas estão divididas, né? Dentro de uma grande organização, os grupos estão divididos. é, Então, você não consegue chegar no objetivo comum, você não consegue alcançar no é. objetivo. Hoje você fala de bem comum, né? Quando a gente fala de bem comum, as pessoas, esse cara é comunista, né? Fica já taxando isso, né? Mas não é verdade, né? Todos nós temos que ter um bem comum, nós vivemos em sociedade, né? Nós temos que trabalhar pelo bem da sociedade, né? Tá ok? Não do individual. Vamos lá, Walter, fala, querido. O, os jogos de poder, eu realmente, assim, a palavra, né, eu acho que a maioria sabe, né, eu trabalhei na área de treinamento numa empresa que ficou em 93 países. E uma das áreas que eu trabalhei foi treinamento comportamental. Fui certificado em vários módulos para exatamente terminar com esses jogos de poder que a gente nunca termina, né? Que nem o professor Marcos falou. E eu estava pensando aqui, a ferramenta, quando ele falou que explanou aquilo lá no tribunal, a ferramenta para trabalhar bem específico, falar sobre jogos de poder, pelo que eu entendi aqui, é fazer a explanação do circo. No momento que tu Sim. faz a explanação. Não existe uma... Qual é a ferramenta que se trabalha? Se explica isso e isso vai entregando chapéus. Né? Você vai entregando chapéus. A ferramenta é você entregar chapéu. É. Mas, assim, ó, os jogos de poder, pelo que eu observei, nesses 25 anos que eu trabalhei, ele não se sustenta. Ele pode se sustentar dentro do escalão, mas quando o líder vem com esse jogo de poder e tenta passar para a sua equipe, ali ele não se sustenta. Eu tive dois casos, assim, e um executivo, já mencionei aqui, é bom repetir, até para o professor Marcos me corrigir para saber se essa analogia está certa. Ele entregava o seu resultado em quase 200% por quase um ano. E esse executivo foi desligado. E foi dito para ele, mas ele perguntou, mas por que eu estou sendo desligado se eu entrego? Eu prefiro perder um do que perder 200 pessoas. Você entrega 200%, mas a tua equipe está em frangalhos. Eu estou sabendo que a tua equipe está em frangalhos. Pessoas chorando no banheiro, remédios, afastamentos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perder um líder, eu vou perder um comandante da tropa, mas vou salvar a tropa. Isso aconteceu porque eu vi. Sim. Outra dinâmica que eu vi de uma empresa contratada, eu vi. Cara, todo dia fazendo uma dinâmica com aquele grupo e com o gestor daquele grupo. Só que a equipe não sabia que quem estava sendo avaliado era o gestor, exatamente porque ele não tinha um comportamento de liderança adequado, ele não tinha uma sinergia, ele fazia o jogo de poder. E teve uma dinâmica que colocaram todos os funcionários em círculo e a treinadora, a psicóloga, pegou o gestor e começou a balançar ele. Ninguém sabia o que ia acontecer. E largou e atirou ele assim. É lógico, se o Marcos... nós estamos todos em círculo e o instrutor está com o Marcos e começa a balançar o Marcos e atira o Marcos para mim, atira ele assim, empurraram ele de costas, é claro que ele ia cair. Qual é a reação minha no primeiro momento? Eu vou amparar ele porque eu tenho carinho por ele. Me acredita que quando lançaram ele num primeiro momento, os dois que fizeram assim, mas em seguida pegaram ele. Ou seja, ali se sinalizou que ele não tinha o quê? O jogo de poder, ele não conquista a lealdade da equipe, porque a lealdade ela está no coração Tá, da equipe. exatamente. Então, o jogo de Exatamente. poder existe, mas nós não vamos eliminar ele. Mas o jogo de poder entre esferas de diretoria
de repente até, sabe como é que é, né? Essa esfera, eu até posso dizer que, não vou dizer que aceito, eu compreendo, mas quando ela cai, Marcos, aí você me corrige, quando ela cai na esfera do chão de fábrica e o gestor vem de lá de cima com essa tendência e quer esparramar isso, ele não se sustenta. E eu anotei algumas ferramentas aqui que eu usava para trabalhar isso, do John Adair, famoso Tarefa, Processos e Pessoas, eu trabalhava isso, Certo. a liderança situacional, eu Sim, trabalhava isso, o pipeline de liderança do Ran Charan, não é? E os 7 hábitos para gestores altamente perfeito, eficazes. perfeito. Essas são ferramentas que eu fui certificado e eu trabalhava os líderes. Para eliminar o jogo de poder, claro que não, mas para colocar uma consciência que você fala muito bem, a consciência espiritual desse jogo de poder, para botar um caráter nesse jogo. Se você quer fazer o jogo de poder, faça, mas faça com integridade, que esse jogo de poder tenha um caráter, digamos assim, de integridade. É meio difícil, né? Mas pelo menos a gente tenta pregar isso. Eu acredito que eu penso dessa forma, professor Marcos. Tá certo. Nós não vamos eliminar os jogos de poder. A gente não é anjinho, a gente não é santinho. Não é isso. Nós temos que aprender a conviver adequadamente com isso, né? Então, quando acontecem, por exemplo, jogos de poder, existe uma coisa muito importante que se chama Wu-Wei, tá? O Wu-Wei, ele é você ter uma ação pela não ação. Então, vamos supor que uma pessoa faça um jogo com você, ela quer te derrubar, né? Então, a nossa tendência natural é reagirmos, a gente reage, né? Então, isso significa que quando tem uma reação, eu estou pondo lenha na fogueira, porque aí aquele jogo vai ter uma reação e aquilo vai aumentando, fica uma fogueirona. De uma pequena fogueira vira uma fogueirona. Tá? É quando a gente dá a reação. Então, existe uma coisa que se chama de ação pela não ação. Eu deixo a força vir, mas eu dou um leve toque lateral e a força cai para o vazio e eu me mantenho centrado. Tá? Quem vai cair é o meu oponente, porque ele usa a força dele contra ele mesmo. Tá? O Então, judô trabalha muito isso, né, Marco? A luta, a arte marcial, o judô, né? Trabalha muito isso. Vou ver. É. As artes marciais todas trabalham isso, né? Todas as artes marciais trabalham isso. Então, ele não trabalha, ele trabalha sempre a você dar a ação pela não ação. Então, em 80% dos casos, você pode sempre atuar pela ação pela não ação. Tá? Não dá reação, não reaja, fica quieto. Isso não significa ser bobão, deixar as coisas acontecer. Não, não é isso. Isso é ação, ação pela não ação, tá? Você deixa aquilo cair no vazio. Eu faço muito isso, faço muito isso. Eu deixo as coisas cair no vazio, aquilo cai no esquecimento, aquilo fica lá e não. Agora, se eu der reação, meu Deus do céu, quantas coisas né? Quantas brigas eu teria se eu tivesse dado reação e tal, não sei o quê, né? Isso é até para gente que vive em casal, né? Em casal, tu deixa outra pessoa falar, dizer as coisas, tu não dá uma reação, tu não tem que brigar, não tem que convencer a outra pessoa de outra coisa. Deixa assim, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo bem, e o convívio se torna harmônico. Você gera harmonia. Né? Nós temos essa mania de responder a tudo, né, de dar reação a tudo. Não precisa. Ação pela não ação. Eu acredito que se o gestor perguntasse entre eles assim, a tua equipe faz jogo de poder? Ele vai dizer, faz sim. Eu digo, não, a tua equipe não faz jogo de poder. A tua equipe faz competição de carguinho, porque eu trabalhei numa empresa que tem carreira. Então, é um concorrendo para pegar o carguinho do outro. Hoje ele bate o carimbo aqui, amanhã vai... Não, no dia que a tua equipe fizer jogo de poder, tu vai cair, tu não vai ver. Ela vai te derrubar.
Porque a equipe, quando a equipe de chão, o chão de fábrica, quando fizer um jogo de poder, ele vai te derrubar, tá? Porque você faz jogo de poder com o teu par de diretoria para chegar a CEO. Eles não. Eles querem melhoria de condições de trabalho. E eles vão te derrubar. Que o jogo de poder de uma equipe derruba o líder. Cuidado, te É, liga. Se eu esse é o fosse ponto. dar uma mentoria, eu ia dizer assim, ó, te liga. Vilma, tu quer falar? Eu gostaria de compartilhar, né? Então tá. Eu fiz uma formação em análise transacional e o Eric Berne, o Claude Steiner, eles trazem uma contribuição fenomenal sobre jogos de poder, né? E coincidentemente, na época, eu estava numa empresa que ela estava dominada por jogos de poder, completamente, era um caos completo. Então, tinha um diretor lá, era uma empresa multinacional, tinha um diretor vietnamita lá, e ele fez um jogo de poder tão cruel dentro daquela empresa, que até ele ser transferido, né, até o pessoal perceber que ele estava sendo tóxico e tal, demorou 6 meses, e ele foi embora e a fábrica entrou em greve, ficou 24 dias em greve, e ali foi o fim daquela empresa. 4 anos depois, ela foi fechada, porque o CEO e o meu diretor de RH demoraram demais para agir e deter aqueles jogos de poder. E eu aprendi isso na dor, né? Porque ver uma fábrica parada 23 dias, operários, aquela confusão danada, e o sindicato lá fora gritando, enfim, foi uma mistura de jogos de poder de diferentes níveis, né? Que culminou depois com a fábrica sendo fechada. Era uma fábrica grande na área de plásticos. Então, hoje, eu fico pensando que a saúde de uma empresa, para que a gente possa saber realmente da saúde do ambiente organizacional, é preciso ter uma medição quase que, digamos assim, permanente, não só do clima, né? É preciso investigar permanentemente quais são as áreas que têm jogos de poder tóxicos mesmo, níveis, né, de toxicidade, né? Tem jogos mais leves, tem jogos mais profundos, e aí atuar nisso para dissolver imediatamente, para evitar chegar nisso, né? De Sim. fechar a empresa, né? É. Acho que a sua contribuição é muito rica, viu, Vilma? Muito rica. Porque Obrigada. realmente tem empresas que precisam ser fechadas pelo excesso de jogos. Ou empresas que se inviabilizam pelo jogo de poder da família, em empresas familiares. Acontece. Não é muito raro, não. Acontece. Não, mas isso vem sempre dessa inconsciência. Nós não vamos eliminar os jogos de poder, tira isso da cabeça. Mas nós vamos saber lidar com esses jogos, a gente vai evitar esses jogos, né? Vai provocar mais sinergia. É isso que a gente pode fazer, né? É isso. É basicamente isso. Então, de minha parte, eu acho que a gente está terminando a noite, né? Está terminando a noite, tá bom? Já está na hora, 21 horas, né? E então, acho que cada um aproveitou alguma coisa, né? Ou não? Excelente, Muito! excelente. Parabéns, Marcos, foi ótimo. Tá bem, Tá bom. excelente. Legal. Então, tá bom. Até a Então, próxima. eu desejo assim, um bom ano, né? Boa passagem de ano para todo mundo, né? Estourem lá a gente não pode mais falar champanhe, né? Porque é marca registrada, né? Né? Mas, enfim, desfrutem, né? Façam uma coisa muito boa nessa passagem de ano, tá? Que vocês tenham um ano novo bom, né? E que vocês possam entrar renovados, né? Acho que a minha mensagem de Natal foi assim, de um novo tempo, né? Então, é um novo tempo, tanto do nascimento de Cristo, né? Que é o Natal, né? Mas também o Ano Novo, que também é um novo nascimento também. Então, é um novo tempo, né? E a gente precisa viver esses novos tempos, né, Eliane? Tá bom? Novo tempo para todo mundo. Tá ok?
Que nós possamos aprender com as crianças o jogo de poder de querer um presente do Papai Noel. Isso também é um jogo de poder. Tá bom, então. Valeu, gente. Tudo de bom para você, tá? Feliz Até Ano o ano Novo. que vem. Feliz Até o Ano Novo para todos! Tá bom. Feliz Ano Novo para todos.